Olá! Estamos aqui em mais um encontro do nosso curso de extensão sobre inovação social. Esse curso é um oferecimento do projeto Plataforma Digital Plural, Inovação Social no Combate à Pandemia de Covid-19, e foi aprovado pelo Comitê contra o Coronavírus da Universidade Federal do ABC. O meu nome é Andréa Paula, eu sou professora da universidade e tenho orgulho e alegria de estar aqui hoje com os nossos convidados. A professora Franciane Silveira, que é da nossa universidade também e trabalha com a temática de inovação social, a Mariana Fernandes, que é mestranda do programa em Engenharia e Gestão da Inovação, que carinhosamente nós chamamos de pós-inovação na UFABC, o Douglas, que é estudante bolsista do nosso programa que está fazendo a transmissão para os nossos canais aí nas redes sociais, principalmente no YouTube, e o nosso convidado especial de hoje, que a professora Franciane trouxe, né? O professor Márcio, que é da Universidade Federal Católica, Universidade Católica de Pernambuco, e a gente tem a oportunidade de conversar com ele sobre o tema do comércio justo, e isso tem tudo a ver com a temática de justiça ambiental, que é um dos temas especiais colocados no nosso curso. O professor Márcio vai ter a bondade de explicar tudo sobre esse tema aqui para a gente hoje, dar vários exemplos, e quem quiser perguntar, também trazer outros exemplos, fazer comentários, é só escrever para a gente aí, né? Que a gente vai ler as perguntas, os comentários e passar de volta, tanto para a professora Franciane, quanto para o professor Márcio, que podem ajudar a responder, e a Mariana, que é engenheira ambiental, que está com a gente aí também, que pode ter um monte de dicas, sugestões e comentários para fazer a partir nosso encontro, mas é uma verdadeira aula hoje que nós estamos esperando aí, do professor Márcio. Pode falar, Franciane. Olá, Andréia, muito obrigada. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar aqui hoje, compartilhando esse momento com essa equipe maravilhosa. E nós estamos especialmente muito honrados aí com a presença do professor Márcio Wickett, que é o nosso convidado de hoje, né? Que, como a professora Andréia já comentou, ele vai apresentar para nós as bases desse tema tão importante que é comércio justo, que é um tema que está aí relacionado com a inovação social, com os negócios sociais e também com toda essa questão da sustentabilidade e da justiça ambiental. Então, professor Márcio, vou fazer uma breve apresentação aqui, retirei algumas coisas, porque é muita coisa, né, que há no currículo dele, mas, assim, brevemente, o professor Márcio é mestre em gestão do desenvolvimento local sustentável pela Universidade de Pernambuco, foi gerente de desenvolvimento de negócios do CESA, que é o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. Atualmente é pró-reitor administrativo da Universidade Católica de Pernambuco e sócio fundador da Biofairtrade, que é um negócio social de comércio justo. Ele também é docente e coordenador do MBA na Católica Business School e é professor membro da Academia ICE, que é o Instituto de Cidadania Empresarial, do qual também eu faço parte, e membro do conselho do programa Academia ICE. Tem experiência de mais de 30 anos nas áreas de vendas, tecnologia, sustentabilidade, comércio justo, empreendedorismo social e negócio de impacto. E como vocês já devem ter percebido, o professor Márcio é um pernambucano, né, e está nos dando a honra aí de participar dessa live hoje. Então, seja bem-vindo, professor Márcio, estamos aqui todo ouvidos. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer, uma honra, né, estar aqui com vocês hoje, professora Franciane, professora André Paula, né? Enfim, eu confesso que estou um pouco encabulado, né? Depois de ter escutado esse currículo aí, foi envergonhado aqui, Mas isso é ótimo, viu, Márcio? Nesse momento, a gente tem que mostrar para a sociedade que as pessoas aqui têm muito conhecimento acumulado, né? E muitas experiências para ser autoridade para falar desse tema. Não fica vergonhado, não, tem que ficar orgulhoso. Tá certo. Mas, enfim, e falando nesse momento que a gente está vivendo, professor André, recentemente eu escrevi um artigo, acho que eu compartilhei no nosso grupo, Franciane, que falava sobre o melhor normal, né? Porque dentro dessa situação que a gente vive, a gente não pode
aceitar as coisas como estão, ou como estão postas, né? E aí as pessoas falam do novo normal, e eu comecei a criar raiva desse termo, porque, caramba, o novo normal pressupõe-se que a gente vivia um normal, e a gente não estava normal. Antes da pandemia, nós não estávamos normal, né? E quando se fala do novo normal, quem vai definir esse novo normal? Com que parâmetros ele está sendo construído? Né, quais são as considerações que estão sendo postas nessas reflexões? Né? O que é o normal? Né? Então, de fato, esse contexto, né, e eu defendo o melhor normal, defendo que a gente precisa e deve construir esse melhor normal. E aí vem o link da inovação social, que ela chega exatamente como uma proposta para que a gente possa utilizar a inovação no sentido de trazer solução ou soluções para os principais problemas complexos que a gente vive no nosso, entre aspas, normal, né? Enfim, e dentro desse contexto, né, e graças a Deus a gente tem visto que mundialmente, né, movimentos, né, que estão surgindo, que estão emergindo. Hoje, essa semana passada, aliás, aconteceu o Global Impact Summit, né, e uma coisa de uma proporção assim, eu me surpreendi, né, que são pessoas, empresas, grupos no mundo todo que estão se juntando, e em especial nesse Global Impact Summit, são grupos de fundos de investimento, de investidores de impacto, e só para vocês terem uma ideia, naquele momento daquele summit, ali tinham pessoas que estavam representando mais de $1 trilhão de investimento de impacto. Aí eu, caramba, então a luz no fim do túnel, né? Ou seja, então se converge dentro da temática de inovação social para que se traga, a partir de novas estratégias e novos modelos de negócios, se tragam as soluções que nós tanto precisamos, né? E aí, dentro desse contexto, né, se carece, né, de justiça social, justiça ambiental, nesse contexto que se abre a possibilidade de novas economias e novos modelos, aparece aí uma coisa chamada Fair Trade, comércio justo, né? E, enfim, o engraçado é que o comércio justo, eu vou contar um pouco dessa história, ele não é uma coisa muito recente. Nós estamos falando aí de 5, 6 décadas, né, dessa prática chamada Fair Trade, dessa prática chamada comércio justo. E como é que nasceu essa prática? Eu já estou falando aqui, viu, professor André? Se qualquer coisa, né, por favor, pontue. Mas na década de 40, 50, existia uma divisão muito clara entre o que se chamava o hemisfério sul do hemisfério norte. Era uma divisão muito clara, onde no hemisfério norte nós tínhamos os países ricos e desenvolvidos, no hemisfério sul os países pobres e o em desenvolvimento, ou subdesenvolvidos, por assim dizer. Então era muito comum que muitas missões. Então o comércio justo, curiosamente, nasceu a partir do movimento que os religiosos, quando vinham para os países do hemisfério sul, né, eles compravam as artesanias, né, os artesanatos feitos localmente por aqueles produtores desfavorecidos, por assim dizer, e levavam para os seus países de origem para comercializar. E aí, como uma forma, como um meio de trazer um processo de geração de renda por meio de um trabalho digno, ou seja, não era simplesmente uma ajuda de, olha, não, estou aqui. Então, essa estratégia, essa ação, ela se tornou tão legal que ela foi crescendo naturalmente, aquele crescimento orgânico que começaram a abrir as primeiras lojas, né, nesses países ricos, nesses países do hemisfério norte, que só vendiam esses produtos que eram trazidos dessa população. E esse movimento começou a crescer, outras lojas se abriram, e aí, para não alongar muito essa história, hoje
é uma prática consolidada, né? Existem organizações regionais, continentais e mundiais que são congregadas hoje no que a gente chama WFTO, que é a Organização Mundial de Comércio Justo. Eu, inclusive, coloquei o link no chat, acho que Mariana pode depois passar, que chama wfto.com, né? E lá você pode ter acesso a muitas informações sobre o comércio justo, mundialmente falando. Pois bem, hoje são mais de 3.000 lojas que só vendem produtos de comércio justo. Hoje, pra você ter ideia, a grande maioria isso é um volume de aproximadamente 10 bilhões de euros por ano. É uma prática realmente que movimenta e apoia milhares, centenas de milhares de produtores desfavorecidos. E eu vou falar mais sobre essa prática, claro. Mas só para contextualizar também, esse movimento, à medida que ele foi se organizando, ele também foi expandindo, por exemplo, para o setor alimentício, porque tinha toda uma produção. Hoje, por exemplo, os principais produtos que são comercializados são exatamente produtos alimentícios. Por exemplo, o café de comércio justo, a laranja, o suco de laranja de comércio justo, o açúcar de comércio justo, as frutas in natura de comércio justo, enfim, o chocolate de comércio justo. Então, hoje a grande maioria, né, obviamente, nas viagens que eu faço, e eu amo fazer isso, aliás, todo mundo ama viajar para a Europa, né, mas, enfim, eu especialmente adoro visitar essas lojas, na França, na Bélgica. Recentemente, eu visitei, não recentemente, logicamente antes da pandemia, né, ano passado, uma loja de comércio justo, que é da Oxfam, né, é uma loja belíssima, maravilhosa, chamada Vida Finkel, e eu entro na loja, você encontra desde produtos artesanais, você encontra a cestaria de comércio justo da Índia, você encontra o vinho de comércio justo da África do Sul ou do Chile, você encontra o chocolate de comércio justo do Nepal, você encontra um brinquedo de comércio justo feito, enfim, num dos países da África, não importa. Ou seja, são lojas muito bacanas que só vendem produtos de comércio justo. Mas ok, então, massa, tá explicado. Mas o que significa ser um produto de comércio justo? Né? Porque quando a gente fala de comércio justo, para quem não conhece, pensa logo, não, comércio justo é você fazer uma transação legal, que seja justa. Não é só isso. O comércio justo é uma prática que se constituiu com base em 10 princípios. Né? E eu vou, rapidamente, em 50 minutos, falar sobre cada um deles. Brincadeira, eu prometo que eu vou ser rápido. Muito bem. Vamos lá. Pode falar, se quiser ficar aqui a noite inteira, a gente vai ficar fazendo pergunta. Ótimo. Então, eu vou fazer uma abordagem mais ampla, assim, sem muito aprofundamento, e aí, durante as perguntas, a gente pode... Né? Então, olha só, o primeiro princípio do comércio justo, quando você compra um produto de comércio justo, eu não vou ter muitos aqui à mostra, eu até tenho alguns, por exemplo, esse aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, né? É uma artesã de Caruaru, né? Que do Alto do Moura, que tem um artesanato influenciado pelo mestre Vitalino, enfim, e esse artesanato aqui, essa produtora, esse produto é um produto de comércio justo. Significa dizer o quê? Primeiro princípio do comércio justo é que o comércio justo ele existe para gerar oportunidades para produtores desfavorecidos. Então, é um dos princípios. Então, olha, esse produto aqui é de comércio justo, então significa dizer que essa produtora ela se encaixava. Mas quando se fala de desfavorecido, de uma forma abrangente, um produtor desse, por exemplo, ele
normalmente não tem acesso ao mercado, ele normalmente não tem acesso, consequentemente, às informações desse mercado, ele, na grande maioria dos casos, dependem da produção e da comercialização desse seu produto para sua sobrevivência, né? E, em boa parte dos casos, vivem em situação de vulnerabilidade. Então, esse é um perfil, vamos dizer assim, majoritário dos produtores do comércio justo. Claro, alguns em maior ou menor intensidade, né? Mas esse é um dos princípios. Então, esse produto ele tem o selo do comércio justo, então eu sei que foi um produtor que se enquadra nessas características. O segundo princípio do comércio justo trata de transparência e prestação de contas. Então, todos os atores envolvidos no comércio justo, eles se colocam com transações de forma transparente, responsável, prestando conta, tá certo? Para você ter ideia, boa parte desse movimento lá na Europa é voluntário. Ou seja, eles têm isso como uma causa, né? Então, é uma relação de muita transparência. E por que isso? Para, dentre outras coisas, evitar o atravessador, evitar aquele intermediário que é um grande problema nessa cadeia, né? Porque ele não respeita o produtor, né? Não paga um preço justo esse produtor e tem um ganho exacerbado a partir do sacrifício do produtor. Então, quando você tem uma cadeia com transparência, com accountability, né? Ou seja, com prestação de contas, você consegue eliminar essas distorções, né? O terceiro princípio, ele trata exatamente das práticas de negociação. Ora, não poderia ser diferente, por quê? Esse produtor que está nessa condição, né, um produtor que é desfavorecido, se ele recebe um pedido, não tem condição sequer, ele não tem um capital de giro para bancar a sua produção. Então, muitas vezes, quando você faz um pedido para um produtor, que ele precisa comprar algum insumo, que ele precisa, né, da matéria-prima, ele não tem esse recurso. Então, uma das práticas de comércio justo com relação à negociação é antecipar, fazer o que a gente chama de pré-financiamento. Então, quando eu fiz esse pedido para essa produtora, eu antecipei 50% e quando ela entrega o pedido, que a gente entrega para o cliente, ela recebe o restante do pagamento, tá certo? Então, dessa forma, a gente consegue viabilizar o processo produtivo desse artesão. O quarto princípio, ele trata exatamente de algo que eu já falei, preço justo. Ou seja, quando você compra um produto que tem o selo do comércio justo, significa dizer que aquele produtor recebeu um preço justo. Um preço justo, ele considera todos os elementos normais de uma precificação, mais uma remuneração adequada para aquele produtor, tá certo? Existe o que a gente chama de prêmio de comércio justo, que pelo menos parte do lucro da operação na ponta final da cadeia, ela é revertida para os próprios produtores. Então, isso tanto na cadeia de alimentos quanto do artesanato, e aí eu vou citar um pouco o exemplo do artesanato. Certa vez, a gente... Esse aqui é um artesão, eu vou citar muito o exemplo dele. Vocês conhecem esse produto, ou já viram falar? Isso é o sapo cantador. Vou fazer barulho. Isso aqui, criança adora esse produto. Enfim, antes que ele quebre aqui a minha mesa, olha só. Esse aqui foi feito por um produtor, que é um jovem produtor, 26 anos, talentosíssimo. Ele tem vários produtos muito legais. E ele, quando nós tivemos lá contato com ele, ele é de Manaus, lá do Amazonas, ele estava com os olhos muito vermelhos e observei que as mãos dele estavam cortadas e, enfim, aí nós falamos, caramba, o que é que tá acontecendo? Ele falou para a gente que trabalhava sem luva, sem... né? E aí, como a gente se preocupa e quer investir, e isso está ligado também com outro princípio que eu vou falar daqui a pouco, que é condições de trabalho, nós investimos, nós bancamos
todo o EPI, todo o equipamento que ele precisava para fazer aquela produção de forma segura. E aí depois nós detectamos que ele utilizava uma serra reta, que são adaptada de um açougue, veja que coisa. E aí isso estava no quintal dele, que tinha um puxadinho, que lá em Manaus chove todo dia, então imagina você misturar água com energia, e, enfim, então nós pegamos e refizemos o telhado dele para garantir que ele tivesse uma produção segura. Então, isso são recursos que a gente chama do prêmio de comércio justo, que a gente aplica de volta para o produtor de diversas formas. No princípio 5, é que quando você compra um produto de comércio justo, você sabe que não pode ter trabalho escravo ou análogo a escravo, nem trabalho infantil, fora do que determina a Organização Mundial com relação ao trabalho infantil, né, o nosso estatuto, né, da criança e adolescente, né? Então, não pode, tá certo? Isso é uma condição extremamente importante no processo, porque a gente sabe que nos países asiáticos isso acontece demais, mas aqui no Brasil também, em várias cadeias produtivas, a gente sabe, tem conhecimento de trabalho análogo a escravo. Então, todo esse processo de certificação desses princípios são feitos por meio de auditorias, etc., que a Organização Mundial do Comércio Justo e outras certificadoras também fazem. O 6º princípio, ele trata da igualdade de gênero e de não a discriminação. Ou seja, o comércio justo, ele simplesmente busca a questão da igualdade de gênero, porque, principalmente nesse nível de produção, é muito comum que as mulheres, por exemplo, recebam menos do que os homens para o mesmo trabalho. É muito comum, ou pelo menos era, né, muito comum que na gestão dessas associações ou cooperativas não existisse participação feminina. Enfim, então, existe um cuidado muito grande, né? E notem, talvez vocês que já estudaram os ODS começam a ver algumas sinergias, né? Então, com o ODS 5, isso aqui tem a ver com o ODS e tal, enfim. Então, existe, de fato, esse link com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Não pode ter nenhum tipo de discriminação, muito menos racismo, enfim, zero discriminação, né? O princípio 7, que é como eu estava falando, tem a ver com condições de trabalho. Então, jamais poderia comprar esse sapo cantador se na condição de produção que ele tinha. Então, não tinha como. Então, por isso que eu estou falando assim, eu esqueci de dizer, né, que foi dito aí pela professora Franciane, eu além de professor, eu sou um empreendedor social, né, da Biofair Trade. A Biofair Trade é um negócio social de impacto, de comércio justo, que atua exatamente para fazer a inserção desses produtos de comércio justo no mercado, entendendo que esse é ainda uma das principais dificuldades. Ele sabe fazer o produto, tem produtos maravilhosos, mas tem dificuldade de inserir no mercado. Então, essa é a missão da Biofair Trade. Por isso que eu estou falando assim com tanta... Eu comprei, eu fiz isso, na verdade... considerem que eu estou falando enquanto Biofair Trade nesse aspecto. Okay? Desculpa não ter comentado isso antes. Tá? Pois bem, a Biofair Trade está completando esse ano 13 anos de fundação, né, e eu vou dar tempo ainda de falar um pouquinho sobre ela. Enfim, além das boas condições de trabalho, tem o 8º princípio que trata da capacitação. Então, enquanto instituição de apoio de comércio justo, nós cuidamos o tempo todo da capacitação desses produtores. Capacitação em design, capacitação em precificação, capacitação em logística, em packing, embalagem, enfim, todo tipo de capacitação que é necessário para que ele possa desempenhar bem o seu negócio, né, desempenhar bem o seu trabalho, e até porque todo esse processo não exime ele de ter um produto de qualidade, né? Então, a Biofair Trade, desde 2007, já nasceu exportando. Então, olha só,
nós já comercializamos mais de 1 milhão de peças, né? Já beneficiamos mais de 3 mil artesãos e artesãs. Aliás, mais de 80% desses 3 mil são mulheres, ou seja, entra aí a questão realmente do princípio 6 do comércio justo, enfim. E aí, esse mercado consumidor da Europa, ele não deixa de ser exigente, ele quer um produto de qualidade, ele quer um produto, enfim, que ele possa usar, tal, que tenha esse selo, esse apelo do comércio justo, mas isso não exime o produtor de fazer um produto de qualidade. Então, a gente capacita, né? O nono princípio, né, semelhante ao ODS 17, mas voltado para o comércio justo, né, ele tem como princípio a divulgação dessa prática. Ele parte do princípio que o consumo consciente, né, por meio da disseminação do comércio justo, de fato é uma estratégia importantíssima para a gente, como estratégia aí, realmente para a gente mudar um pouco, contribuir um pouco para o mundo melhor, né? Não menos importante, e Mariana já estava preocupada porque eu não tinha falado ainda nisso, né? Mas o 10º princípio, né, como dizem os ingleses, at last but not least, né, é o respeito ao meio ambiente. Então, aí começa uma junção clara do comércio justo com a preocupação ambiental. Claro, existe uma ligação dos outros princípios, de alguma forma eles tangenciam, né, a questão ambiental, mas seguramente esse último ele reforça, ele, como diria numa linguagem de hoje, né, ele termina lacrando esse conjunto aqui de princípios. E aí, gente, é a questão do meio ambiente de uma forma lato sensu, de uma forma muito abrangente, por assim dizer. Porque nós estamos falando do meio ambiente na medida, desde o início da cadeia de valor, né, ou seja, olhando a questão dos insumos, como esses insumos são extraídos, como eles são utilizados, como é que é feita a segurança. Eu vou dar rapidamente alguns exemplos aqui que vai ilustrar outros princípios também. Então, a gente, curiosamente, eu estava vendo hoje um filme sobre os lençóis maranhenses, né, e lá é uma região que tem muito buriti, e eles fazem coisas belíssimas com buriti. Só que o buriti, a gente não comercializou na época, porque a gente investigou que eles estavam fazendo o manejo incorreto, a extração de uma forma incorreta da palha do buriti. Então, a palha do buriti, você tem que extrair o miolo, que o miolo é exatamente o que cresce. Se você tira a parte vamos dizer assim, das folhas, da fibra, da palha dele, que está por fora, você mata a planta. Então, alguns produtores estavam fazendo isso de forma inadequada. Da mesma forma, o capim dourado lá no Jalapão. A gente só fez realmente a comercialização de produtos feitos com capim dourado lá do Jalapão, depois que nós tivemos a certeza, inclusive por meio do SEBRAE, que aquela extração estava sendo feita de forma adequada, porque tem um período para extração, enfim, tem uma série de requisitos. Por exemplo, nós tínhamos um grupo de Minas Gerais, de Santo Antônio do Leite, que trabalhava com prata. Eles fazem coisas maravilhosas, as mulheres amam o que eles fazem, coisas belíssimas, com pedras. Mas aí a gente só podia comercializar se a gente tivesse certeza de como que estava sendo o processo dele. Porque para trabalhar com prata, você usa alguns líquidos que são tóxicos, e aí a gente precisa saber, primeiro, como que esse cara está manejando esse tóxico, se ele não está correndo algum risco, se ele não está... Segundo, como é que está sendo feito esse descarte? Se o negócio é tóxico para o meio ambiente. Então, a gente se certifica de que aquilo está tudo legal para que... mas Márcio, você acabou de me mostrar um produto de madeira. Então, essa madeira aqui chama Muirapiranga. Inclusive, eu estava falando para vocês que o produtor estava com os olhos vermelhos porque ele não estava usando. O pó, ela é avermelhada, parece pau-brasil, mas ela tem um pó que é mais tóxico que o normal. Então, o que acontecia?
enquanto ele trabalhava, esse pó ia para os olhos e terminava causando aquela irritação. Mas o fato é que essa madeira que eles usam lá, que eles chamam de madeira caída. São aquelas árvores que enfim, já caíram, que eles aproveitam e fazem esse artesanal. Ou, algumas vezes, são madeiras que são doadas de manejos de áreas reflorestadas, manejo adequado, certificado, etc. Muito bem. Do ponto de vista do comércio justo, esses são os princípios, né? Não sei como está nosso tempo. Professor, estamos bombando de perguntas aqui. Eu tô aqui interessadíssima, adoro esse tema, gosto muito. Eu acho que está tendo só um ruído, mas acho que passou. Adoro esse tema, e eu acho que esse último ponto que você falou é de suma importância, porque o pessoal acha que respeito ao meio ambiente é não tocar no meio ambiente, né? E às vezes não é isso. A gente fala de consumo consciente, a gente fala de sustentabilidade. Então, quando a gente fala de gerar riquezas, a gente está falando de utilizar o que a natureza tem, né, como insumo. Então, não é a gente manter totalmente intacto e é a gente saber como consumir. Então, eu, como engenheira ambiental, trago esse ponto, porque às vezes fala, engenheiro ambiental, abraça a árvore e tudo mais, mas não, gente. A gente tem que sobreviver e tem que comercializar, a gente tem que viver nosso dia a dia. Então, acho muito ótimo esse ponto. Anotei os 10 princípios aqui, eu não conhecia. Eu sou uma pessoa que gosta muito de consumir de locais assim, e tenho várias perguntas, e aí eu vou mesclando minhas perguntas aqui com o pessoal. A Camila, ela perguntou aqui quais são as principais dificuldades de inserir o mercado justo no Brasil. E aí eu vou unir ela com uma pergunta que o Márcio fez, falando de políticas públicas de incentivo. Então, existem políticas públicas porque ele sente que as empresas, as grandes corporações, só investem, só usam, né, esse lado do comércio justo quando são obrigadas. Então, quais são essas dificuldades aqui no Brasil quando a gente fala de comércio justo? Obrigado, Mariana. Primeiro, eu queria dar um testemunho para você, Mariana. Olha, você não imagina a sensação de você entrar numa loja de comércio justo. Como diria meu filho, é tipo assim, muito massa, tipo assim, na moral, tá ligado? Porque é muito legal, porque você sabe que você está diante ali de produtos que seguem esses princípios. Você sabe que aquela roupa que você vai comprar, que foi feita com algodão orgânico, que comprar aquele vinho. Cara, eu tomei um vinho maravilhoso. Você viu quem costurou a roupa, né? Eu tenho um costume, assim, eu não compro muitas, porque eu também tento não consumir tanto, mas quando eu compro uma roupa que eu vi a pessoa costurando, às vezes ela passa no Stories costurando, você fala, meu, que sensacional, essa pessoa costurou a minha roupa, colocou numa caixinha com todo amor e carinho, embalou e mandou até a mim. Eu acho isso uma coisa tão gostosa, um sentimento interno tão gostoso, né, de você saber o que você está consumindo. E essa troca, virada de chave, é maravilhosa mesmo. É uma sensação maravilhosa. Caramba, a minha esposa briga comigo, porque quando eu entro nessa loja, eu não quero sair. E olha que eu sou o cara que mais odeio comprar. Enfim, mas me dá uma tranquilidade, me dá uma sensação gostosa, sabe? De estar consumindo algo que enfim, foi feito com esses princípios, e você saber que está gerando algo Mas e você imagina, eu tiro foto dos produtos brasileiros que a gente comercializa, eu tiro foto para mostrar para os produtores. Então, para as produtoras, majoritariamente. Aí você pode imaginar a sensação de uma produtora que está ali vendo a foto do produto que ela fez com as mãos dela, ela se lembra daquele produto. Ela sabe que aquele produto está lá registrado, marcado com o suor da mão dela. E ela vê que aquele produto está sendo vendido, valorizado, exposto numa loja bacana na Europa. Gente, sabe, não é só dinheiro, não é só grana. Isso
sabe? Mexe com a autoestima, com tudo, né? Dá outra perspectiva. Mas voltando para a pergunta que foi feita, eles estavam perguntando sobre as políticas públicas. Isso. Eles estavam falando assim, como fazer isso no Brasil com mais frequência? E também falando por que as empresas grandes às vezes fazem isso só quando são obrigadas a fazer. Vamos lá. Na verdade, foram 5 perguntas em uma. Mas olha só, eu estou adorando isso. Primeiro, eu não vou falar da questão da política pública, nem da situação que a gente está vivendo, porque todos nós conhecemos, né? Agora, existia um movimento, em 2010, no final de 2010, né, na época, o presidente que estava saindo, ele chegou a assinar, né, o Sistema Nacional de Comércio Justo e Solidário. E, infelizmente, não se deu uma continuidade maior, que a ideia era pegar e começar a criar uma política pública nacional tratando a questão dos empreendimentos de comércio justo e solidário, tá certo? Então, foi um marco, né, para que esperava-se que avançasse bastante. Existem outros movimentos que não dependem, vamos dizer assim, de políticas públicas, mas que na disseminação dessa prática, que são o que a gente chama de cidades de comércio justo. Então, aqui no Brasil, já existem pelo menos 2 cidades de comércio justo, já certificadas, né, que são cidades que adotam uma campanha de comércio justo. Infelizmente, ainda numa dimensão muito pequena, né, mas Poços de Caldas é uma delas, foi a primeira, né, e eles têm lá, é uma região ali no sul de Minas, que trabalha a produção do café. Então, eles têm café de comércio justo, e aí eu vou emendar com outra questão, né? Você fala as empresas, né? Olha só, eu acho que essa pandemia ela demonstrou aí uma perspectiva devastadora das desigualdades, por um lado, mas de certo que ela também mostrou um lado positivo. E Professor, espera um pouquinho, eu acho que eu vou interromper, que o Douglas ele caiu e aí nosso stream parou. Eu não sei o que aconteceu. Primeira vez que isso acontece. Não tem problema, sempre acontece, não se preocupe. Deixa eu só ver aqui o que aconteceu. O Douglas caiu, vamos esperar ele voltar. Mas está maravilhosa a fala, Márcio. Nossa, eu achei muito bom que você lembrou que houve um momento até que havia uma intenção e a pressão de vários movimentos sociais para ter essa política pública nacional. Acho que é uma boa resposta para quem está pesquisando. E outra coisa que o pessoal estava comentando lá no chat é que adoraram o sapo que você mostrou. Ele é muito lindo, né? Um instrumento musical. Eu dei um desse para o meu filho quando ele era pequenininho, um bem pequenininho que foi feito na Índia, né? Que é tipo um reco-reco. Nossa, tem até hoje aqui. Vou pegar para você ver, mas é muito lindo esse que você mostrou. Lá em casa eu tenho a bicharada toda, professora. Que legal. Tem tudo. Eu comprei a coleção toda. A bicharada que canta. Mas é uma ideia genial, né? Porque é um brinquedo popular e tem a ver com essa questão do meio ambiente, né? De você pegar lá a madeira que caiu, como você falou, uma madeira que seria descartada e fazer um objeto de arte lindo como esse. E outra coisa que eu achei legal que você falou, entrar numa loja dessa, que eu acho que é uma coisa, até uma oportunidade de você falar mais. Entrar numa loja dessa é uma aula sobre várias culturas, vários povos, várias formas de produção. Então, as pessoas não vão lá só para comer ou comprar uma coisa bonita para vestir. Muitas pessoas, como você, vão apaixonadas para conhecer outras culturas, né? Não, é fantástico, é maravilhoso. Eu tenho vários produtos de artesãos do mundo todo, assim. Eu amo, enfim. E no Brasil, professor, quais são as lojas de comércio justo? Enquanto vocês conversam aí um pouquinho, deixa eu só ver. O Douglas voltou. Você vai abrir de novo lá a transmissão? Vou abrir, um pico de internet aqui e caiu. Tá certo. Então você avisa aqui pra gente a hora que abrir. Sem problema. Aqui no Brasil, Franciane,
Infelizmente, o movimento do comércio justo ainda é muito incipiente. Para você ter ideia, a Biofair Trade é a única empresa brasileira certificada pela Organização Mundial do Comércio Justo no sistema que eles chamam de sistema de garantia. Então, é a única empresa brasileira que pode certificar pela Organização Mundial do Comércio Justo e comercializar esses produtos com selo da WFTO. Isso era interessante falar também. Eu vou fazer essa pergunta, tá? Para ficar claro, porque a primeira coisa que vai na mente é quantas empresas que fazem comércio justo existem, né? Agora, tem muitas que praticam, mas não tem necessariamente o selo, né? Mas o selo. Que não pratique, né? Viu, Márcio? Enquanto o Douglas organiza aí, que ele vai dar um ok da volta da transmissão, tem outras perguntas que o pessoal fez aqui também que você já pode saber e já ir se preparando. Foi sobre o comércio justo no Brasil, né? Esse exemplo que vocês estavam comentando agora é ótimo para falar. E aí tem outra aqui, o comércio justo pode ter enfoque maior na produção mais orgânica / artesanal ou visa grande escala de produção e lucro? Né? A pessoa perguntando dessa questão do artesanal e da grande escala. E outra pergunta era sobre compliance. Essas exigências de responsabilidade social mudam de acordo com o cliente ou todas seguem as mesmas regras sob os pilares do comércio justo? Legal. Voltou agora. A gente voltou, então pode falar, pode continuar aí o que você estava falando. Então, professor, só para lembrar, você estava falando dos exemplos das cidades brasileiras que praticam comércio justo. Perfeito, eu estava na linha das políticas públicas e cheguei nesse movimento. Esse movimento de cidades do comércio justo, ele é um movimento também mundial, né? E ele tem as grandes capitais do mundo e as principais cidades dos países europeus, etc. São mais de 1.700 cidades que são certificadas como cidade de comércio justo, porque elas se organizam e decidem vender e consumir produtos de comércio justo. Né? Então, como eu estava falando, ainda numa escala menor, que no Brasil tem Poços de Caldas, e o Rio de Janeiro também teve essa primeira certificação, mas numa dimensão ainda muito resumida. Mas eu estava falando de Poços de Caldas, que é uma região ali no sul de Minas, que tem muitos produtores de café que têm o selo de comércio justo. E aí, como aqui na Universidade Católica de Pernambuco, a gente tem adotado a temática do comércio justo, né? Claro, né, por influência, vocês sabem de quem, mas o café que a gente consome aqui, professora Franciane, aqui na sala, e em várias partes aqui da universidade, é um café certificado de comércio justo, que vem do sul de Minas, de uma das associações cooperativas lá do sul de Minas. Aqui, complementando aí, com outras questões que foram levantadas, como é que é o comércio justo aqui no Brasil, né? Então, a gente tem vários produtores, não muitos, infelizmente, que são certificados de comércio justo. Produtores de café, como eu falei, no sul de Minas, produtores de laranja, né, e de suco de laranja no sul, né? Alguns produtores de cacau, né? Enfim, tem alguns produtos do mel. A gente, por exemplo, está nesse momento trabalhando a cadeia do mel do sertão do Araripe, aqui de Pernambuco, para que eles sejam certificados. Né? Mas tem o mel ali da região do Piauí também, que tem certificação, ou algumas produções de frutas in natura. Ou seja, existe, mas ainda de fato, pequeno. Né? O que eu estou fazendo aqui muito me alegra, né? Tendo a oportunidade de falar do comércio justo, porque é uma forma de a gente disseminar, divulgar, estudar, pesquisar sobre esse conceito. Agora, Franciane, eu não sei, estamos numa linha de pesquisa lá no ICE, que trata da bioeconomia da Amazônia, né? E eu estou fazendo parte desse grupo exatamente para levar a questão do comércio justo, veja que legal, né? Na perspectiva de tentar contribuir com essa bioeconomia dentro das práticas específicas de comércio justo e, ao mesmo tempo, viabilizando modelos e formas de inserir esses produtos do Amazonas nesse mercado de comércio justo. Né? Que interessante, professor.
Eu queria Muito interessante. só perguntar para vocês dois essa questão da escala que perguntaram aqui. Como que fica a escala de produção? Vocês acham que é mais artesanal, orgânica, ou tem essa possibilidade de grande escala? Como vocês veem isso? O que acontece é o seguinte: naturalmente, os produtores desfavorecidos, eles tendem, e é assim que a gente estimula, que eles se organizem, que eles formem suas associações, suas cooperativas, e vamos lá, Deus queira que eles, dessa forma, consigam obter escala. O fato de ser um produtor desfavorecido não significa dizer que ele não tenha que ter acesso à tecnologia, que ele não tenha que ter acesso à formação, enfim, a gente tem que dar todas as ferramentas possíveis. Esse processo de desigualdade que a gente quer desconstruir, né? E Deus queira que eles consigam, sabe, ter quanto maior escala, melhor. Aliás, tem compradores de grandes empresas que só compram se você consegue garantir uma determinada produção, né? Tem linhas de produtos de grandes empresas que tem lá o selo de comércio justo. Então, uma das linhas da sorveteria lá, da Ben & Jerry, por exemplo, é porque a gente aqui não dissemina muito, mas eu sei disso, né, e observava, tinha lá o selozinho do Fair Trade, do comércio justo, porque ele usava na confecção, na preparação daquele sorvete, insumos de comércio justo, de produtores de comércio justo, e aí ele herdava essa composição aí do comércio justo. Mas, Franciane, você ia perguntar alguma coisa. Primeiro, eu vou te perguntar depois, mas eu vou fazer aqui um pequeno parêntese na tua fala, que é interessante, né? A professora Andréa falou sobre a escala, né? Assim, como fica a questão da escala e do impacto, né? Que a gente está trazendo, às vezes, para um artesão. Então, é interessante que quando a gente está falando de uma inovação social ou impacto que algum negócio social traz, a gente fala, em primeiro lugar, de escala, né? Quer dizer, para quantas pessoas a gente vai difundir essa escala, mas recentemente tem se falado muito nessa área da profundidade do impacto, né? Então, muitas vezes, quando um comércio justo chega para um artesão, obviamente não é que ele estava produzindo 10, ele vai produzir 1.000 do dia para a noite, não é isso. Mas aquela produção de 20 que ele vai fazer a partir disso, e todo os princípios do comércio justo, no trabalho dele, vão gerar um impacto profundo, né? Seja de aprendizagem, seja da satisfação que ele tem de desenvolver o trabalho dele. Então, é interessante sempre essa lente da escala e da profundidade do impacto das ações, né? Boa, Franciane, eu acho que a gente vai ter que fazer mais 5 lives como essa para a gente... Sem dúvida, professor. Mas deixa eu falar algum exemplo disso que você está dizendo, porque o comércio justo também atua nessa perspectiva. E eu vou contar um caso que vai ser muito didático nessa sua questão. Certa vez nós estávamos com uma compradora da Europa e nós fazemos rodadas de negócios para facilitar, Então, como são muitos produtores, o Brasil, enfim, na verdade a gente não dá conta de tudo, mas é aquela história, o quanto a gente consegue dar conta, melhor faz a diferença na vida daqueles que a gente consegue, né? Então, tinha uma artesã de Alagoas que ela desenvolvia um peso de porta que eram uns anjinhos de juta. Coisa mais linda do mundo. Muito bem feito, muito mimoso. E a compradora adorou. E aí falou assim, olha, eu vou querer comprar... eles tinham 2 meses para produzir. Ela falou, eu quero 1.500 pesos, 1.500 peças. Aí eram 2 irmãs. Aí uma estava sentada, olhou assim para a outra, uns olhos desse tamanho. Aí a compradora perguntou assim para a gente, porque ela não fala português, né? Aí ela perguntou, o que foi que houve? O que é que aconteceu? Aí a gente virou para ela, qual é o problema? Ela falou, não, aqui a gente não consegue fazer 1.500 peças em 2 meses. Eu não lembro exatamente, eu estou citando números aqui, pode ter algum erro de tempo e de quantidade, mas não interessa. E aí a gente falou, caramba, você consegue produzir quantos? Aí ela olhou, calculou, a gente consegue produzir 1.000. Ótimo. Mas vamos lá, vamos parar um pouquinho aqui agora. Como é que você faz a sua produção? Não, porque só sou eu e minha irmã. Mas
por que você não chama mais gente para poder ampliar a produção? Aí ela falou, não, mas porque só a gente sabe fazer. Aí eu falei assim para ela, tá bom, como é que é seu processo produtivo? Vamos lá. Eu já sabia onde ela ia chegar, mas tem que ser didático. Disse, não, a gente corta aqui, mas vem cá, para cortar, só você sabe cortar essa juta? Se você fizer um molde, uma outra pessoa não pode cortar? Mas pode. Então, você já livra parte do seu tempo. Vamos lá. Aí saí olhando o processo dela, passo a passo, até a hora de encher o peso. Me diga uma coisa, o cara precisa de doutorado, mestrado e pós-doutorado para encher um peso com areia. Eu não estou exagerando, eu não falei assim para ela. Mas aí ela disse, não, outra pessoa pode fazer isso? Pode. Ela disse, veja quanto tempo você economizou, porque aí você concentra em fazer aquilo que só você sabe fazer. E aí, com isso, você consegue ampliar. Resultado, elas conseguiram fazer os pesos que queriam, que precisavam fazer. Então, o comércio justo, ele atua também, nós, como atores do comércio justo, a gente atua também na capacitação, na melhoria do processo, na precificação. Quer ver um caso interessante? Coincidentemente, eu estava numa rodada de negócios em Alagoas. Alagoas, coincidentemente, eu estou citando Alagoas aqui, tá? Eles têm uma identidade geográfica que é a renda de filé. Eu não sei se vocês já viram. É belíssimo, uma coisa mais linda do mundo. E elas fazem aqueles jogos americanos. Mais lindo, muito bacana. E aí, eu estou na mesa lá, né? Aí chega essa artesã e coloca na mesa esses jogos americanos. Eu disse, oh, meu Deus, como é lindo. Aí eu falei, quanto que custa cada peça? Aí ela falou para mim, custa R$10. Aí eu virei assim para ela, mas minha senhora, eu não posso comprar essa peça sua por R$10. Ela falou, não, mas dependendo, a gente pode fazer um desconto. Isso aí é que eu não posso comprar mesmo. Por quê? Eu disse, mas por que? Eu não estou entendendo. A bichinha, ela disse, olha, vamos fazer conta. Quanto tempo você leva para fazer uma peça dessa? Eu levo meio expediente. Vamos lá, 4 horas. Aí eu falei para ela assim, olha, se você pegasse tudo que você produzisse durante com o seu tempo, para vender, para ganhar apenas um salário mínimo, eu não vou fazer a conta aqui com vocês, mas a conta lá era o seguinte, para você vender isso aqui com o mínimo de lucro, ou o mínimo para pagar os custos, e você tirar um salário mínimo, considerando que você vendeu tudo, você não podia vender isso aqui por menos de R$25 para mim. Aí ela, meu Deus do céu. Aí eu disse, aí você fala, veja onde é que a gente entra no processo, né? Mas aí, se ela me vende por R$25, quando esse produto chegar na ponta, na prateleira lá para o consumidor final, talvez ele chegue num preço que seja comercialmente inviável. Então, e aí, o que é que se faz? Então, primeiro, claro, tem público para comprar um jogo desse por R$300. Tranquilo, tem gente que paga, mas paga bem pago porque é um trabalho belíssimo, vale a pena, é de uma delicadeza, de uma beleza única. Beleza, mas tem aquele público que quer ter algum tipo de produto com aquela técnica, com aquela, né? E aí o que é que a gente faz? A gente atua como designer no desenvolvimento de novos produtos, que a renda de filé passa a ser um detalhe, né? Então a gente valoriza o produto com a renda de filé, mas torna o processo produtivo mais rápido e menos custoso. Consequentemente, a gente chega a montar um produto que seja comercialmente viável. Então, assim, de diversas formas para poder tentar melhorar e apoiar esse artesão. Muito interessante, professor. Eu vou fazer aqui uma pergunta do chat, que eu acho que é super interessante para a gente entender esse contexto do Brasil. Então, assim, a Biofairtrade, que é a empresa que você está à frente, que é uma empresa certificada, né? E que ela pode dar o selo do comércio justo. Quer dizer, existem outras empresas que têm o selo de comércio justo no Brasil? Qual o tamanho? Quantas empresas existem? A Biofairtrade é certificada pela Organização Mundial do Comércio Justo? Perfeito. Inclusive, tem uma pergunta para emendar aqui, ó, do Vinícius Simas. Ele perguntou uma coisa que eu achei que cabe bem com isso que a Franciane falou. As estatais podem assumir o papel de expansão do comércio justo
ou é algo que cabe apenas ao setor privado? Então, acho que já dá para responder essas duas aí. Sim. Então, aqui, membros da WFTO, se eu não me engano, só são 4 instituições, são membros, mas a membresia é uma coisa, né? A fazer parte do sistema de garantia, sistema de monitoramento da WFTO. Então, a única que participa e que tem o selo e que pode usar e que pode certificar pela WFTO é a Biofairtrade. As outras instituições de apoio, tem a Artesol aí em São Paulo, é muito bacana, vale a pena compartilhar o link da Artesol. E tem mais outras 2 instituições, né, que, na verdade, são pessoas que representam instituições. Uma delas é a Ana Asti, que é do Rio de Janeiro. Enfim, tem uma outra que está também se tornando membro. Agora, não é só a WFTO que certifica comércio justo. Existem outras certificadoras, né, que são reconhecidas pela WFTO, que são reconhecidas pelo mercado. Então, por exemplo, boa parte desses produtos que eu falei aí, eles são certificados não pela WFTO. São certificadoras de produto. Eles certificam o produto. A WFTO certifica o grupo, a instituição. São certificações diferentes, mas ambas têm o seu reconhecimento e o seu valor, tá certo? Agora, existem várias, como eu falei, outras empresas certificadas, é diferente, então são produtos, empresas certificadas, como eu falei, o chocolate, a laranja, o suco de laranja, o café, né, e outros mais. Com relação à pergunta, Andréa, da questão estatal, a gente sempre cai naquela mesma situação, tá certo? Quando a gente faz, por exemplo, uma campanha de cidade comércio justo, mesmo sendo um movimento da sociedade civil, ele só faz sentido com a participação do poder público, tá certo? Mas, enfim, de fato, não se tem hoje uma participação direta, né? Como eu falei, né, um tempo atrás se começou esse movimento que assim, existia na época a Secretaria Nacional de Economia Solidária, que foi extinta e que era quem estava puxando essa temática, né, do ponto de vista institucional, mas enfim, não impede que a gente continue, né? Então a gente tem aí, começando também num processo aí de luta, né, para poder, a gente entendendo que esse é um princípio importante, entendendo que trata de um processo que traz oportunidade de geração de renda por meio de um trabalho fala de inclusão, em algum momento eu vi alguma pergunta aí com relação à inclusão. Sim, o comércio justo é uma das principais estratégias de inclusão, né? A Biofairtrade, ela nasceu a partir... Eu era presidente voluntário de uma ONG que tinha uma creche e eu estava muito preocupado com as mães daquelas crianças, no sentido de, caramba, eu precisava encontrar uma atividade de geração de renda. Foi quando eu conheci o comércio justo, foi quando nasceu a Biofairtrade, e a partir dali, aquelas mães montaram grupos e nós vendemos dezenas de milhares de peças, né, por exemplo, para Tokstok e para Holanda e para vários, né, questões. Então, assim, certamente eu estava hoje no evento do IDES, né, sobre investimento social privado, né, numa fala do Eduardo Gianetti, ele deixou isso muito claro, que a gente, o principal problema dessa pandemia, né, que vai permanecer, é a questão do desemprego. E a questão do incentivo ao empreendedorismo, né, e da capacitação, tudo, que vai trazer alguma oportunidade. O brasileiro é um povo empreendedor, é um povo batalhador. Então, quando você junta essas pontas com o comércio justo e com o mercado que tem... E aí, uma coisa interessantíssima, olha só, veja como é diferente, né, trabalha com propósito. A França foi um dos países também muito impactados com a Covid, certo? Você acredita que mesmo na pandemia, eles
nos contactaram e falaram, olha, nós sabemos as dificuldades que os artesãos brasileiros possam estar passando. E nós queríamos, mesmo na situação que nós estamos passando, nós queremos fazer um pedido. Nós mandamos essa semana para eles um pedido de peças de vários artesãos. Nós exportamos para eles. Veja que legal. Então, é diferente, é trabalhar com consciência, trabalhar com propósito, sabendo que tem esse papel importante de contribuição que cada um tem que dar. Né? Isso movimenta a economia, isso, né? Acho que Alguém falou aí, eu estou vendo aqui as mensagens passando, né? Alguém falou em economia circular aí. Eu, infelizmente, estou triste. Nossa, um monte de pergunta aqui, Márcio. Enquanto você procura aí, não sei se a Mariana quer falar das perguntas, dos comentários que estão aqui, enquanto o Márcio, ele estava procurando alguma coisa para mostrar para a gente. A economia circular tem tudo a ver com comércio justo, é super valorizada. Eu tenho vários produtos aqui, infelizmente não tenho nenhuma à mão aqui, mas vou dar alguns exemplos. Aqui em Pernambuco nós temos um polo têxtil, aqui um polo de confecção, né, ali na região do Agreste, Pernambuco, então fabricação de jeans, etc. E aí eles pegavam o que a gente chama de ourela, do jeans. É aquela sobrinha, aquelas tirinhas sobras dos tecidos, quando faz o corte. E aí aquelas ali de um grupo de mulheres pegavam e faziam tramas com aquelas tiras, e dessas tramas desenvolviam produtos maravilhosos. Eu tenho aqui, infelizmente não tenho aqui para mostrar a vocês, mochilas, bolsas femininas, diversos, até bonecas de pano. Márcio, isso tem a ver com uma pergunta que fizeram aqui, olha, muito interessante. A Bianca perguntou assim, como o comércio justo lida com a questão da sustentabilidade e reciclagem, por exemplo, das embalagens? E esse exemplo que você deu do jeans tem a ver com reciclagem também. Mas aí ela perguntou sobre as embalagens, se você puder falar um pouquinho sobre isso. Eu podia dar 1000 exemplos aqui de produtos a partir... A gente tinha um trabalho... Aqui tem um lixão, tinha um lixão que foi fechado aqui a gente chama de Aguazinha, e o que é que a gente fazia? Olha só, eles catavam as latas de refrigerante e de tudo, e aí a gente fez um trabalho de design que eles cortavam a lata e faziam um trabalho, aquilo ia como base de um porta-copo, sabe, aquelas, tipo, você bota o copo em cima para não... E aí, cara, a gente fez muito daquilo com eles. Então, eles pegavam esse produto e a gente transformava, o que era tarra no lixo, transformava em produtos maravilhosos. Eu tenho um artesã aqui em Porto de Galinhas, que é um local que eu adoro ir, mas, enfim, que é que ela faz? O marido dela cata todos os cocos, toma água de coco e joga fora, né? Então, ele pega toda aquela casca do coco, e ele tira, descasca e pega, a gente chama entrecasca do coco, que é aquela parte dura, mais dura. E ele faz todo um tratamento lixa, e a esposa dele é uma design que a gente já, agora mesmo, nessa leva de exportação que a gente fez para a França, tinha várias peças dela. Então ela faz vários acessórios, colares, pulseiras, com essa entrecasca do coco. É belíssimo, muito bacana. Então, são vários produtos que se utilizam de garrafa PET. Tem uma história super engraçada. Tinha um artesão que ele fazia bichos até relativamente grandes com garrafa PET. Só que o comércio justo, ele valoriza muito esse tipo de upcycling, né? Esse tipo de reutilização de resíduos, etc. Mas eu não vou mentir para vocês, né? Cara, eu achava o produto daquele artesão horrível. Mas não era horrível, não. Eu acho que para ser horrível, no meu gosto, tinha que melhorar muito. Mas, enfim. Aí a compradora olhou para a cara daquele bicho e disse, eu quero comprar esse bicho. Aí fez um pedido, comprou. Mas a gente ria tanto com isso, que é legal, porque ela comprou. Mas você não sabe de nada. Quando deu uma semana depois que o produto chegou lá e tudo, ela liga para a gente.
Só, olha, eu quis dar uma notícia para vocês. Pois não, sabe aqueles bichos de garrafa PET? Já vendeu tudo. Então isso, para mim, foi uma lição fantástica, porque, assim, aliás, eu cito esse exemplo aqui para os meus alunos, né, que a gente fala muito de marketing, não sei o quê, só aí a gente fala, quem tem que dizer se o produto é bom, se é bonito, se é feio, não sou eu, é o cliente. Né? Então, gostou, olha, essa história que você contou foi muito legal, porque tem uma pergunta aqui do João Pedro falando exatamente das exigências dos clientes. Ele pergunta, né? As exigências de responsabilidade social mudam conforme o cliente? Eu achei que esse exemplo que você deu já falou que a exigência até do gosto muda, né? Mas olha, a gente não pode fugir, são várias exigências, vamos dizer assim. Primeiro, qualidade não se discute. Ninguém vai querer comprar um produto que não tem qualidade. Aliás, essa é a minha fala com os produtores. Se você for num supermercado, for numa loja, você vai comprar um produto que está sem qualidade? Não. Então, não queira que seu cliente compre o seu produto que não tenha qualidade. Então, qualidade não se discute. Esse produto, para entrar no mercado europeu, dependendo da situação do produto, tem que cumprir todos os requisitos da legislação de cada país. Então, a gente não pode abrir mão. Então, por exemplo, eu falei que a gente vende acessórios. Então, as mulheres têm os brincos, né? Então, aqueles brincos, aqueles ganchinhos, eu não me pergunte agora, porque eu não saberia dizer, mas ele tem que ser, não pode ser qualquer material, tem que ser um material que não seja alérgico, não tem, enfim. Fala, Mariana, me ajuda. Não, provavelmente aço cirúrgico, né? Deve ser. Pronto, deve ser. Aí, enfim, então tem que cumprir todas as exigências. E a coisa mais engraçada do mundo, quando eu vou pegar, não sei se vocês estão vendo, eu estou aqui com o meu fio do meu, né? Para dar um exemplo para vocês. Quando eles estão olhando e falando sobre o produto, engraçado, imagina que isso aqui seja um colar, tá certo? E aí ela, que colar lindo, só que enquanto ela fala colar lindo, ela está assim, ó, puxando assim o colar, para ver se ele se ele segura o tranco mesmo. Então, assim, todas as exigências, elas existem e precisam ser cumpridas, cada um. Por exemplo, esses produtos que eu falei da intracasca do coco, a gente teve que garantir que toda a tintura que era utilizada era orgânica. Não podia ter nenhum produto que não fosse uma coloração orgânica, né? Ou seja, enfim, então tem vários requisitos. Claro que... Pois não, Franciane? Pode continuar, eu lhe pergunto na sequência. Claro que, enfim, a gente tem clientes que, por exemplo, mandam para a gente um produto, ele já manda desenhado, dizendo como quer, qual a linha, qual a cor. Então, a gente trabalha as amostras, manda para eles, diz, não, ok, não, ajusta aqui, aí ficou grande, ficou pequeno. E aí, depois que se completa esse ciclo de amostra, aquela amostra serve como base para os produtos. E só uma última coisa para deixar bem claro, porque a gente está falando de artesanato aqui, o objetivo não é brigar pelo conceito do artesanato, não é esse. O nosso objetivo é trabalhar dentro dos princípios do comércio justo e atender os produtores desfavorecidos. Seja ele produtor de um artesanato, ou seja, um artesanato raiz, ou seja ele produtor do que a gente chama de artes manuais. Então, às vezes, o produto que é feito a partir da arte manual não é considerado como um artesanato, por assim dizer. Mas, enfim, nós não fazemos distinção quando a gente faz esse processo de comercialização. Professor, eu tenho uma dúvida nesse sentido, porque a gente falou muito sobre artesanato e eu queria saber se outras coisas que a gente produz, como roupas, eu gosto muito de consumir cosmético vegano, e aí muitas pessoas produzem, né, a partir do óleo essencial, manteiga de vários produtos. Isso também é considerado comércio justo, quando a gente sabe quem está produzindo? Isso está nesse conjunto ou não? Com certeza. E aí, professor, pegando o gancho da Mariana e pensando mais assim por meio em relação aos produtos alimentícios, por exemplo, a gente sabe que nos produtos alimentícios há os selos de produtos orgânicos, né? Então, assim, como fica também um produto que é orgânico
e que é feito por meio do comércio justo, né? Esse produto ele teria que sair com os dois tipos de selo, ou o comércio justo já ali tem uma articulação para também avaliar que o produto é orgânico, né? Sim, na verdade... E aí, só para finalizar, já vou te fazer uma pergunta assim, não finalizar a live, mas finalizar essa rodada, assim, a gente está falando muito do consumidor, etc., assim, nada disso funciona, nada do comércio justo, com os artesãos e tudo, sem a gestão deles, funciona se não houver uma consciência de quem compra, uma consciência de mercado, né? A gente já falou um pouquinho disso no Brasil, mas queria que você falasse em relação a como está essa conscientização do consumidor em relação a isso. Legal. Primeiro, respondendo a questão de Mariana, eu queria poder fazer um teletransporte agora com todo mundo e entrar nessa loja lá em Louvain, na Bélgica, e aí você ia responder de uma forma muito clara. Você vai chegar lá, além de todos os produtos que eu falei, vai ter lá cosméticos, vão ter lá cosméticos de comércio justo, enfim, tudo que você pode imaginar de produtos que possam ter o selo de comércio justo. Eu falei brinquedo, roupa, enfim, vinho. Eu conheci um produtor de comércio justo do Líbano. Como eu tenho descendência libanesa também, e eu adoro comida árabe, né? E tinha lá Romos, né? Lá de comércio justo. Eu disse, meu Deus do céu, amigo, deixa eu levar isso aqui tudo, né? Ele disse, não pode, porque eu tenho que deixar de amor. Enfim, mas no final ele até me deu um bocado. Mas, enfim, tem vários tipos de produtos. Não existe restrição. O que se tem é que precisa, de fato, cumprir e certificar. A questão do orgânico é um casamento perfeito, professora Franciane, né? É um casamento perfeito. A gente chama dupla certificação. Se você tem um café, por exemplo, que é orgânico e de comércio justo, é maravilhoso. Mas, embora a boa parte desses produtos que são certificados de comércio justo também são orgânicos, mas ele não é uma restrição, tá certo? Claro que, como tem o princípio 10, né, da questão do respeito ao meio ambiente, isso de uma forma mais abrangente, não se permite utilização também de agrotóxicos ou de elementos que possam... Então, por isso que a grande maioria dos produtos certificados de comércio justo também tem o selo de orgânico. Agora, só um detalhe, é importante aqui dizer isso. O fato de não ter o selo de orgânico não significa dizer que não seja. O fato de você não ter o selo de comércio justo não significa dizer que você não pratique o comércio justo, certo? Agora, obviamente, para você ser reconhecido, você precisa ter o selo e ser certificado, né? Teve uma outra pergunta que você fez aí que eu acho que eu não consegui me lembrar agora, que foi a última da sua fala. Como está a conscientização mesmo das pessoas? Certo. Enfim, eu vejo um movimento de consumo consciente crescente. Aí a gente pode até pensar assim, olha, não está na velocidade que a gente gostaria, é verdade, não está na intensidade, na dimensão que a gente gostaria. Mas nós estamos realmente passando por um processo de transição, certo? Hoje em dia já não se aceita, já não se concebe determinados tipos de práticas, né? E, enfim, volta e meia a gente escuta um incidente com uma marca, a gente percebe a reação do público já com relação a isso. Então, eu acho que isso vem crescendo. Ainda está um pouco longe do ideal, mas eu acho que existe sim. E o comércio justo é uma das estratégias interessantes de estimular o consumo consciente. E uma pergunta que você fez, não sei se, eu acho que a gente estava offline, mas a questão das lojas de comércio justo, né? Nós lançamos, porque a Biofair Trade, ela sempre trabalhou o que a gente chama B2B, né? Sempre, ela não tinha a gente não comercializava para o consumidor final, por assim dizer. A gente exportava, a gente tinha clientes varejistas aqui no Brasil, empresas, né, vinhos corporativos, mas a gente não tinha. Aí a gente
né, ganhou um prêmio em 2014 como um negócio de impacto, negócio social, né? Para a gente foi um marco muito legal, né? Uma empresa, uma pequena empresa aqui do Nordeste, aqui do Recife, né? Ganhar um prêmio nacional, isso para a gente foi muito importante. E aí a gente pegou esse prêmio e a gente abriu a primeira loja de comércio justo, 100% de comércio justo, chamada Vila Mundo. E aí tem uma explicação para isso. Todas essas lojas que eu falei, que estão espalhadas pela Europa, elas têm um nome na língua própria, que é a tradução para lojas do mundo. Então, Winkel significa loja do mundo. Vetladen, eu estou falando aqui com o meu sotaque texano, então se tiver alguém que fale alemão, pode estranhar um pouco aí, mas, enfim, significa lojas do mundo. Mas aí, quando a gente trouxe essa ideia para o Brasil, a gente falou, caramba, botar o nome da loja, Lojas do Mundo, vai ficar muito feio, não vai ficar legal. E aí a gente criou a Vila Mundo, né? E o slogan da Vila Mundo era presentes por um mundo melhor. Um duplo sentido, porque era uma loja de presentes, né? E você poderia comprar presentes sustentáveis, etc. E presente por um mundo melhor no sentido de que você estava sendo protagonista nessa mudança de hábito que prevê um mundo melhor, que prevê um respeito ao meio ambiente, que prevê todos aqueles princípios que estão por trás do comércio justo, né? Então, mas, obviamente, infelizmente, a pandemia não nos ajudou muito e, nesse momento, a gente está com a loja desativada, né? Em Recife? No Recife, Essa era a última questão aí que a gente ia mais ou menos encaminhar para o encerramento, né, para responder as últimas questões, porque olha só como passou rápido, nós já estamos mais de 1 hora aqui conversando, mas o tema é inesgotável e nós esperamos que o professor Márcio venha várias outras vezes aqui conversar com a gente sobre mais detalhes do que ele falou. Mas eu achava legal, né, nessa despedida, falar um pouquinho de como está essa situação na pandemia. Por exemplo, nos jornais, essa semana, houve toda uma notícia falando que os europeus sinalizaram para o governo brasileiro que todo o desmatamento e os incêndios que estão ocorrendo no Pantanal, na Amazônia, prejudicam o comércio, né? Isso foi uma sinalização clara para o nosso governo de que as coisas estão sendo feitas de forma errada, que não existe comércio justo, não existe preocupação com justiça ambiental. Então, nessa última rodada, Márcio, se você pudesse falar um pouco, não só desse contexto, como vocês estão enfrentando os empreendedores, estão enfrentando esse momento, e que esperanças vocês têm de superar isso no cenário pós-pandemia. Eu acho que é uma oportunidade também de explicar para o pessoal, né, o que pode ser feito. Não sei se vocês duas querem agregar mais alguma coisa, porque aí o Márcio já pode fazer um desfecho. Tá. Eu vou só colocar uma pergunta do João Santos, que é aqui, que ele falou o seguinte, uma pergunta muito interessante, né? Se as motivações e os negócios do comércio justo não poderiam partir também das demandas sociais e latentes, por exemplo, demandas para reduzir desigualdade de gênero, desigualdades raciais. Então, assim, existe um trabalho do comércio justo nesse sentido, né, a partir de resolução de problemáticas latentes na sociedade? O comércio justo, esse é o fundamento do comércio justo, é isso, né? Ele trabalha exatamente para isso. Todas as temáticas, todas as campanhas de comércio justo, elas reforçam exatamente isso. A inclusão, a não discriminação. Então, se você for pesquisar as campanhas de comércio justo aí ao redor do mundo, né, elas são todas em cima disso, não ao trabalho escravo, ao empoderamento feminino. Então, esse é o fundamento do comércio justo. E aí, respondendo o início da sua pergunta, é por isso que eu enxergo o comércio justo como uma estratégia fantástica. Enfim, eu dei uma palestra recentemente que eu falava exatamente, né, inovação social e comércio justo, né, estratégias por um mundo melhor. E é por aí. O comércio justo é definitivamente uma estratégia para um mundo melhor, porque ela combate todas essas questões, as desigualdades, ela traz novas oportunidades, existe para isso. Certo? E aí, tentando partir para um desfecho, eu
É uma questão muito difícil, professor Andréa, sabe essa? Né? O processo de desinformação, ele nos deixa numa situação de, como é que eu posso dizer assim, como deixa a gente de, ele deixa a gente numa situação de impotência, né? E isso é muito doloroso, sabe? É muito doloroso, me dói muito, mas dói, quando eu falo doer, é de doer mesmo, né? É doer de chorar, né? Quando eu vejo a situação dessas queimadas que estão acontecendo, quando eu vejo a situação do desmatamento, né? E quando você tem a oportunidade de escutar uma fala dessas pessoas que estão fazendo isso, a dor, ela se torna exponencial por conta da cabeça, né, do mindset, da perspectiva dessas pessoas. Né? Mas eu vou lhe contar uma coisa, eu sou otimista. Eu creio que, eu não sei quantas pessoas estão assistindo a gente agora, mas eu não tenho nenhuma dúvida que dessas pessoas que estão assistindo, muitas estão tendo a oportunidade com esse curso, por meio dessa influência, dessas ações, iniciativas que vocês estão fazendo, de ter um marco na vida deles, sabe, de pensar diferente, de mais do que pensar, serem protagonistas. Eu olho um pouco para trás e fico pensando assim, 13 anos atrás, eu podia ter escolhido não criar a Biofairtrade. E aí eu percebo o quanto foi importante eu ter tomado essa decisão, né? O quanto foi importante para a vida das pessoas, desses artesãos. E aí, Franciane, eu tive a oportunidade de, na minha pesquisa de mestrado, fazer uma avaliação do impacto, uma pesquisa qualitativa. E a minha conversa com essas artesãs, poxa, eu não gosto nem de lembrar, que eu já estou chorando aqui, porque era coisa do tipo assim, olha, você me diga qual o impacto que isso causou na sua vida. E ela respondeu assim, olha, o senhor não sabe, Márcio, o que é eu chegar na loja de construção e comprar o telhado da minha casa à vista. Mas para a gente é uma coisa tão simples, mas para ela aquilo era, sabe, era tremendo. E olha o empoderamento dela chegar com dinheiro, e dinheiro que eu consegui por meio do meu trabalho, sem depender do meu marido, e, sabe, e chegar lá e comprar o quê? O telhado da minha casa. O telhado, olha, são coisas assim. A outra falar assim, são impactos que, né? E aí eu estou falando isso porque a gente tem a chance todo dia de tomar decisões, sabe? E a decisão que a gente toma hoje de empreender, de fazer um negócio de impacto, de, enfim, fazer diferente onde a gente está, isso, sabe, vai ter um impacto fantástico. A gente está construindo novos caminhos, sabe, que vão tornar esse mundo melhor, sabe? E aí é por isso que eu vou depois, talvez Franciane possa compartilhar com vocês esse artigo que eu escrevi, e eu concluo nele dizendo assim, eu acredito no melhor normal. E você, acredita? Nós temos que acreditar, né, professor? É isso aí. Nós vamos compartilhar, sim, o link desse artigo. A Mariana estava falando que está emocionada aqui. Realmente, foi muito emocionante essa fala do Márcio, né? A partir do que a Franciane colocou também. Você quer falar alguma coisa, Mariana? Abre seu microfone aí, você estava falando que estava emocionada. Eu quero, porque eu fiquei muito emocionada. Eu acho que, perto do professor, eu sou um pouco pessimista. Eu sou uma pessoa que trabalho muito na conscientização. Eu diminuir meu consumo de plástico, então quando a gente fala de reutilizar, reciclar, eu falo da gente negar e não consumir, né? Então eu tento não consumir o plástico, ando com sacolinhas, ando com copos, agora, né, não ando mais porque eu não saio de casa direito,
mas eu sempre levo essas coisas, e eu acho que é o recusar, né? É um novo R. Então, eu acho que a conscientização vem em primeiro lugar. Então, eu tento sempre recusar e passar, né? Então, às vezes eu vou no restaurante e eu falo, eu não quero esse copo de plástico. E às vezes a pessoa olha para mim achando que eu tô querendo, nojenta, né? Ela não quer plástico. E aí eu explico. Então, assim, eu acho que além da gente não consumir, a gente tem que ser um agente de transformação. Então, no meu trabalho, várias pessoas foram impactadas por mim e pela minha antiga chefe, que a gente tem esse trabalho no dia a dia. Então, eu acho que essa conscientização vem da gente. Não é das grandes empresas, a gente tem que fazer esse trabalho. Então, no meu dia a dia, eu estou nessa e também tentando consumir sempre de lugares que tentam ser mais justos possíveis e fugir do greenwashing, né? Que isso também acontece muito das empresas. Algumas amigas minhas falam, Mari, eu comprei esse daqui, olha esse produto todo verde, todo, né, maravilhoso. Eu falo, putz, amiga, esse daí não é vegano, ele tem crueldade animal. Eu não sou vegana, mas eu tento consumir sempre, né, de um lugar assim, e sabendo de onde vem, da pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de onde a gente consome. Então, esses selos que você falou, eles são de suma importância para a gente consumir, porque a gente facilita na hora do consumidor. Não é todo mundo que tem paciência de ir pesquisar de onde veio, para onde vai e quais produtos tem, né? Então, quando você tem um selo e tem empresas que garantem isso, facilita muito a vida do consumidor. Então, eu acho que esses são meus pontos, e o ponto que você falou, final, que é de empoderar as mulheres, eu agradeço muito. Eu acho que eu, a professora Franciane e a professora Andréa, agradecemos muito como mulheres que somos, porque a gente sabe que um ponto que leva as mulheres a sofrerem violência doméstica é não ter esse empoderamento financeiro. Então, agradeço o seu trabalho nesse ponto e agradeço imensamente a sua fala. A gente teve muitos problemas técnicos hoje, a gente nunca tinha tido problema técnico na live. Então, também peço desculpa a todos que acompanharam. A gente teve o YouTube derrubou nosso link 2 vezes. Uma vez caiu por conta de internet e outra vez o YouTube derrubou. Então, peço desculpas. A gente faz isso daqui com muito amor e carinho, mas às vezes acontece essas coisas que a gente não controla. Mas a gente tem todo o conteúdo está sendo gravado e a gente vai disponibilizar na forma de playlist do curso. Então, é isso que eu queria falar. Muito obrigada. Eu espero ser um pouquinho mais otimista depois dessa fala e que a gente consiga, nos nossos contatos, né, ir mudando e na nossa conscientização diária, mudar o mundo um pouquinho. Viu, Obrigada. Mariana? A gente que agradece. Que bom que você vai ficar um pouquinho mais otimista, e nós, de ouvir tudo que você faz no dia a dia, a gente fica otimista também. Fala, Franciane, agora a reta final aí dos agradecimentos. É isso aí. Gostaria de reforçar aqui meus agradecimentos ao professor Márcio. Foi uma fala maravilhosa, a gente aprendeu bastante. Tem inúmeras perguntas ainda no chat não respondidas, o que mostra que é um assunto que movimentou bastante as pessoas que estão assistindo, né? E a gente certamente vai ter aí novas oportunidades de discutir esse tema. E meu muito obrigada, professor. Muito boa a sua fala, muito bom escutá-lo, muitos aprendizados. É isso, eu que agradeço, gente. Eu me senti muito honrado pelo convite. Exposição. Eu sempre tenho dito isso, Mariana, eu sou otimista, mas eu acho que o otimismo é uma também, sabe? Porque a gente tem que mudar o nosso mindset em tudo que a gente está fazendo, onde a gente está. Veja, eu estou aqui no papel de pró-reitor. Quer saber? Olha só, você está falando aí nós mandamos todos os colaboradores, todos terceirizados, receberam uma squeezezinha dessa com personalizado. Não sei se vocês estão conseguindo ver o meu, mas, enfim, personalizado. Eles simplesmente para acabar com o consumo de descartável, enfim. Então, assim, o que eu quero dar esse exemplo, dentre outros, é que a construção de um melhor normal, ele depende da gente. A gente não pode se deixar abater ou se deixar levar por uma independência do governo ou
por uma ausência do governo, ou por isso ou por aquilo. Isso não vai, em hipótese nenhuma, me impedir de fazer o que eu preciso e o que eu posso, o que eu devo fazer, né? Tem uma diferença entre culpa e responsabilidade, né? Talvez a gente não seja culpado por isso, mas não significa dizer que a gente não possa se sentir responsável e fazer o que precisa ser feito. E quer saber? A vida da gente, ela se torna válida quando é por um propósito, e a gente vai cumprir esse propósito independente, deveria cumprir esse propósito independente de qualquer pessoa, de qualquer governo. Por isso que eu gosto sempre de caminhar e saber que o impacto positivo que a gente tem, cada um de vocês, cada um de nós tem um potencial tremendo de impacto, que a gente nem conhece. Talvez você se lembre dessa frase que eu estou dizendo hoje, alguns anos na frente, você vai olhar, caramba, eu lembrei daquilo lá, eu não sabia que eu tinha esse potencial de causar esse impacto, né? Mas tem, né? Então, por isso que eu sou otimista nesse aspecto, e eu acho que a gente tem que fazer essa parte aí de estar contribuindo. Então, gente, foi muito massa estar com vocês. Pena que eu não olhei o rosto de todo mundo, mas... Ah, mas olha, depois você pode dar uma olhadinha lá nos comentários, viu, Márcio? O pessoal falando, arrasaram, live maravilhosa, gosto de quero mais, juntos e ainda mais conscientes, né? Um pessoal jovem, a gente conhece algumas pessoas, né, que são estudantes, que participam do nosso projeto, que vêm aqui sempre no curso, e foi inspiradora a sua contribuição hoje. A gente tem que agradecer muito você, a Franciane, que foi através da professora Franciane que ela o convidou aqui, e a gente fica muito feliz de saber que, além de ser um professor e um empreendedor, você é um gestor numa universidade, né, uma universidade expressiva, uma universidade católica, aí no Nordeste, fazer essa conexão Sudeste-Nordeste, a gente também poder ter essa oportunidade na pandemia, através dessas tecnologias de informação e comunicação, de ter esse convívio. Então, a gente espera que você volte outras vezes, né, que a Franciane consiga captar todos os horários vagos da sua agenda, para a gente até o fim do ano tirar todas as dúvidas, que o pessoal perguntou sobre inclusão produtiva, perguntou mais sobre justiça ambiental e comércio justo, detalhar mais essa relação, perguntou... Falaram até do Oscar, né, professora? Deram exemplos lá, que o Oscar, essa semana, né, o anúncio de que tinha que ter várias características, né, dos filmes que fossem se candidatar, que tivessem ligação com essa ideia de justiça social e ambiental. Então, a bronca que o governo brasileiro tomou, né, para ver se isso vai pegar pela diminuição dos lucros, né, desse povo inconsciente, se isso vai mudar também o panorama, a pressão social, o papel das universidades, né? Enfim, é tanto assunto que você está mais que convidado para ser aqui o nosso influenciador, esclarecedor, professor para diversos assuntos pendentes, certo? Não. Se for para ser conversador, bater papo, pode me chamar. E de outra vez que você vier, você pode já vir preparado com essa sacola de produtos maravilhosos que você mostrou aí, né? O pessoal adorou ver o instrumento musical, o artesanato, né? Todos esses exemplos que você falou e ainda trouxe visualmente foram sensacionais. Então é isso, gente. Eu vou apertar o botão aqui para parar de gravar a nossa live, aí vocês abrem os microfones, aí dá um tchau coletivo enquanto eu me acho aqui. Tá certo? Tchau. É isso aí. Tchau, pessoal. Espero que tenham gostado. Obrigada. Até a próxima. Tchau.